Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. Vivendo aí, pessoal, um dia ensolarado, o som. E hoje, pessoal, na loja de ferragem, aqui o Empreendedor Sem Ponto quer falar com vocês aí, seguidor do nosso canal, você que de vez em quando entra aí, certo? Você que de vez em quando nos acha aí de um jeito, né, ou de outro. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o assunto voltado para a realidade da loja de ferragem. Pessoal, é o seguinte, eu fiquei sabendo que algumas lojas de ferragem estão fechando as portas, né? Principalmente aqui na nossa região. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: por quê? Por que isso está acontecendo? E a gente eu comecei a observar algumas coisas, porque antes de eu falar, eu procuro observar, né? E olha, pessoal, é triste dizer, a gente não fica contente com isso, jamais. Porque se está acontecendo um problema numa loja de ferragem, também estou envolvido, né? Mas como a gente sempre tenta, pessoal, prevenir, né? Porque quando eu comecei essa loja aqui, eu não tinha nenhuma referência, né? E eu estou me oferecendo para ser referência para vocês que estão iniciando a sua loja, para que isso não venha acontecer, certo? E o que aconteceu então? O que aconteceu é que a gente observa, pessoal. Eu até vou, quando eu sei que uma loja está começando aqui em Toledo, o que eu faço em primeiro lugar? Eu vou lá, dou aquele apoio, não para mim abusar, né? Investigar preço. Não é esse o objetivo. Eu vou lá justamente para dar aquele apoio moral. Se o lojista aceita fazer um vídeo para colocar no canal, eu faço com o maior prazer. Como vocês sabem muito bem, tem vídeo de loja de ferragem que está começando aqui em Toledo. E ele aceitou fazer vídeo, eu fiz, né? Mas por que, pessoal, que isso acontece? Então isso está acontecendo por alguns motivos. Alguns motivos estão acontecendo que está fazendo a loja de ferragem fechar. Por quê? Ó, veja bem, as pessoas abrem uma loja, pessoal, e eles se empolgam demais, certo? Já que é um ponto bem movimentado, isso é ótimo, beleza? Mas eles esquecem que eles vão pagar aluguel, pessoal. E o aluguel mata, pode ter certeza. Se você vai começar uma loja sem saber como que vai ser, você já de cara já aluga uma sala lá por R$2.000, né, R$3.000. Por exemplo, essa sala que minha aqui, hoje é normal, pessoal. Aqui em Toledo pedia aí R$4.000, né, R$3.000 em uma sala aí de 90 metros quadrados, dependendo da localização, certo? O que acontece daí? Fica difícil para a pessoa pagar o aluguel, fica difícil, né? Principalmente se ele vai começar movimentando um pouco. Então o ideal, pessoal, se você vai começar a pagar aluguel, se você tem coragem de pagar aluguel, é fazer uma reserva de emergência, né? Uma reserva aí de 2 meses, pelo menos, 3 meses, para você pagar garantido, para você trabalhar com mais folga, com mais com mais tranquilidade, ok? Resumidamente é isso. As pessoas muitas das vezes menosprezam isso e de cara eles se arrebentam, né? E outro motivo, pessoal, é funcionário, mão de obra. Gente, a mão de obra é cara para você manter numa loja, certo? O salário comercial hoje está em torno aí de R$1.560 para uma pessoa trabalhar o dia inteiro, as 8 horas por dia. Não pode passar mais de 44 horas, certo? E outra coisa, tem mais ainda por cima. Se o funcionário ficar doente, ele vai ter todo o direito de pegar atestado médico. E às vezes você tem que pagar a induzia da pessoa parada. É bom que você saiba disso, viu? Você que está montando a sua loja, você tem que pagar os dias do funcionário parado. E ainda você tem que pagar 13º, férias, ok? E se um dia você decidir trabalhar no feriado, já fica sabendo que é hora dobrada, tá? O funcionário tem direito de receber hora dobrada. E daí, a pergunta que eu faço é a seguinte: é fácil para uma loja iniciante arcar com todos esses custos que eu estou falando para você? Certo? E ainda por cima fica sabendo que você tem que pagar contador, ok? Contador, certo? Junto com isso aí. O contador vai ter que fazer todo o movimento do seu funcionário, ok?
Isso é a realidade de hoje, ok? E ele tem direito ainda de FGTS, certo? Então veja bem, como que uma loja que está começando do nada, que nem eu comecei empreendedor sem ponto aqui, né? Como que eu teria condições de pagar um funcionário registrado? Não tem como, eu já sabia disso. Então eu me cuidei muito, certo? Aqui para mim não entrar nesse barco. Então a gente conseguiu aí uma ajuda de algum amigo aí, por exemplo, que estava parado, né? Desempregado, para trabalhar uns dias assim por dia aqui, né? Ok? E conseguiu um jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz que não precisa ser registrado e ele vai receber o salário então de jovem aprendiz. Então foi isso que a gente fizemos aqui no início, ok? Então, pessoal, é mais ou menos isso, certo? Então eu já falei para vocês já que tem toda essa situação. E eu fui visitar a loja, por exemplo, que já abriu aqui em Toledo, como eu falei para vocês. E uma das coisas que a gente observa é que eles se empolgam demais. Se empolgam demais. E, por exemplo, às vezes coloca uma fachada cara, né? Às vezes coloca, por exemplo, prateleira cara. E às vezes coloca, por exemplo, assim, estrutura da loja muito cara, certo? E depois, pessoal, quando a gente vai ver preço, vamos ver preço, o preço é totalmente fora da realidade, é mais caro. Então o que vai acontecer? Você acha que aquele cliente que está pegando lá na loja de ferragem, ele vai deixar de comprar lá para vir comprar no outro que é mais caro? Não vai. Pode ter certeza disso, não vai. Então é onde muitas lojas também acabam se decepcionando e não ter o movimento. Eu estou vendo aqui em Toledo, pessoal, loja que começou, certo? Pagando aluguel caro, fazendo patrocínio até em rádio, certo? Para colocar comercial, em grupo. Gente, e isso é uma situação difícil, que a pessoa vai se decepcionar depois se ela não consegue ter retorno de todo esse investimento, né? Então não é fácil. Então a gente deixa, pessoal, essa dica para vocês, lojistas, que estão iniciando, porque a gente sabe, pessoal, que não é fácil mesmo você abrir uma loja e depois você ter que fechar ela, simplesmente por não ter movimento, simplesmente por você ver que a tua mercadoria está parada, entendeu? Compra exagerada, às vezes a pessoa pega e compra coisa que não precisava, né? Olha, pode ter certeza, eu aprendi levando prejuízo. Olha, eu gostaria de olhar aqui e não ver esses óculos mais, mas não posso, né? Então, pessoal, é sério que eu estou falando para vocês, certo? Se você puder começar na sua loja, assim, sua primeira loja, na sua casa, na sua residência, é uma boa para você ter o primeiro passo de experiência de ter uma loja, certo? Depois daí que você vê que você está andando, que as coisas estão fluindo, é hora de você pegar e pensar, eu vou alugar um ponto para mim, numa avenida, eu quero vender mais, certo? Eu tenho condições de pagar uma mão de obra, pessoal, é sério, se eu tivesse condições de pagar uma mão de obra aqui, para trabalhar no sábado à tarde, no domingo à tarde, com certeza eu faria isso, mas eu não posso, não adianta nem falar em fazer isso, não adianta. Eu sei que o meu custo fixo é e sei o quanto que é o meu faturamento aqui. Então não adianta. Agora tem muita gente, pessoal, que fala que tem que fazer isso, que tem que alugar uma sala, Gente, a pessoa que fala isso é opinião. Vamos para a realidade, vamos para a ciência. Então não funciona assim. Se você quer sobreviver, se você quer ver o seu negócio crescer, começa na simplicidade que você pode. Depois você vai investindo, você vai vendo o resultado acontecendo, ok? Fica essa dica aí hoje, então, na loja de ferragem, sobre por que muitas lojas de ferragem estão falindo.